pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, tenham passado bem essas últimas semanas. E nós vamos para o nosso terceiro e último vídeo sobre como fazer o joguinho do Mario Love Coin. Então nós vamos finalizar ele. Então agora o Mario já consegue pegar as moedinhas, mas agora nós vamos tornar isso um pouquinho mais difícil, né? Nós temos que fazer uma condição em que ele vá perdendo o que ele ganhar, né? Para ficar um desafio mais divertido aqui. Então, como que a gente vai fazer? A gente vai fazer, semelhante à moedinha, cair uma fatura ou um cartãozinho. E conforme for caindo, ele vai perdendo o valor de moedas que ele arrecadou. Como se fosse uma conta mesmo. Então, como que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui um novo ator. Então, vamos enviar aqui o nosso ator fatura. Vamos ajustar aqui o tamanho. É o número 16, porque aí fica um tamanho pequenininho. Vou só alterar o nome aqui. Deixa só fatura, tirar o número 2 aqui. Ok. Agora, nós vamos para a parte de código. Então, como a fatura, a ideia é que ela desça lá de cima até aqui embaixo, igual as moedinhas, o código da fatura vai ser bem parecido com o código da moeda. Então, nós vamos vir aqui em moeda e nós vamos copiar todo esse bloco aqui que faz o movimento da moeda. Porque é a mesma coisa que a gente vai fazer aqui na faturinha. A gente só vai alterar alguns detalhes. Então, nós vamos... Quando a gente vem com o mouse em cima do bloco, ele aparece uma mãozinha. Nós vamos segurar esse bloco e arrastar ele para a fatura. Porque ele vai fazer uma cópia. Então, clicou, segurou aqui, arrastou para a fatura. Parece que ele não fez nada, mas se eu vir agora em fatura, está aqui o bloco copiado. Ok. Agora, a gente vai fazer o seguinte. Quando ele clicar aqui na bandeirinha, vai começar a cair a moedinha. Então, eu vou fazer ele esperar um pouquinho, para daí começar a cair as faturas. Então, eu vou pegar uma ação de espere aqui, vou adicionar esse espere. Vou alterar para 4 segundos. E aqui é a mesma coisa agora. Ele vai cair aqui na mesma posição, não na mesma, na verdade ele vai fazer diferente, porque como ele tem essa espera, as posições de queda aqui vão ser diferentes. Aí eu só tenho que alterar uma questão aqui, que é a fantasia. Então, só para explicar, aqui nas moedas, eu tenho mais de uma fantasia. Para quê? Para que ele dê a sensação de que a moeda está girando. Mas a fatura, ele não tem. Então, a gente tira esse bloquinho de próxima fantasia. Clica e arrasta. Depois vem aqui e apaga o bloco. E espera 5 segundinhos para ele esconder. E aí ele vai começar a criar um clone desse ator, da fatura. Então, como a parte de clone é bem parecido também com o da moeda, a gente volta aqui. A gente vai clicar da mesma forma, vai arrastar e copiar aqui para a fatura. De novo, aqui. Aí, para cima. Então, opa, eu cliquei 2 vezes. Não tem problema, vamos apagar aqui e vamos descer aqui esse bloco. Então, quando eu começar um clone, agora eu também vou fazer o seguinte. Lembrando que o clone, né, é para que ele caia mais de uma faturinha aqui no cenário, para ficar mais difícil. Então, eu também vou fazer esperar aqui, para que o clone também comece no mesmo tempo que a primeira. 4 segundos. Aqui ele repete a mesma coisa em relação às posições que ele vai descer. E eu só vou remover esse bloco aqui de fantasia. Próxima fantasia, apagar bloco. E aí ele vai se movimentar. Então, vamos ver só se as faturas começam a cair. Começou a cair aqui. Ok? Agora, nós temos que fazer o seguinte. Quando a fatura cair, a gente precisa fazer com que o Mario perca as suas moedinhas. Então, a gente vai parar aqui e a gente vai fazer o seguinte. Aqui no Mario, clicando no Mario, tem um bloquinho aqui em que sempre que a moeda for tocando no Mario, ele vai transmitir uma mensagem de peguei. Agora, eu vou fazer diferente. Então, eu vou ter uma condição aqui, que se... Vou colocar aqui um bloquinho embaixo, aqui, ó. Se... Então, a gente vai pegar um sensor que é se a fatura tocar no Mario, então, se tocando em. Se tocando em fatura, então, eu vou transmitir uma mensagem, transmita nova mensagem, que vai ser desconto. Então, ele tem que descontar
o valor. E aí, quando o Mário receber a mensagem de desconto, ele tem que tocar um sonzinho, talvez mudar a posição dele e diminuir o valor das moedas. Então, nós vamos fazer um bloquinho bem parecido com esse. Então, vamos lá. Quando eu receber a mensagem desconto, o que nós vamos fazer? Então, a gente pode mudar a fantasia primeiro do Mário, para que dê a sensação que ele perdeu. Então, nós podemos colocar esse Mário vermelhinho aqui, ó, ou o Mário em cinza. Vamos colocar o Mário, vamos colocar em cinza aqui, para dizer que ele perdeu. Então, nós vamos mudar a fantasia aqui, vamos lá, muda a fantasia para, agora só vamos ver qual é o número 5. Mude para 5. E aí, a gente vai tocar um sonzinho, um som de perca. Então, toque o som. E aí, eu tenho um som aqui que seria ops. Vamos vir aqui no som. Som de ops. Como se tivesse perdido. Tem esse aqui também. Pode ser um dos dois para dar a sensação de que perdeu. Vou colocar esse, então, aqui. Vamos alterar. Vou colocar o Big Boy. E aí, eu vou adicionar, então, um valor que vai diminuir as moedas. Então, eu venho aqui, controle. Vamos adicionar variáveis, perdão. Aqui, vamos adicionar um valor à minha variável moeda. Então, como que eu vou fazer para ir diminuindo? Vou colocar menos 1, porque eu vou retirar, esse menos significa que eu vou retirar o valor de moedas que eu tenho. Aí, eu posso colocar aqui uma ação para ele esperar um pouquinho. Esperar aqui 0,20 segundinhos, para daí ele mudar para outra fantasia novamente, para dar a sensação que caiu, encostou ali a fatura nele, ele perde, mas ele já volta, né? Então, vamos mudar agora para fantasia. Fantasia normal dele, que seria Mário 1. Ok. E aí, faltou só a gente colocar um outro bloco aqui na parte da fatura, que é quando ele recebeu o desconto. Então, agora, aqui dentro da faturinha, quando eu receber o desconto, então ele já até aparece aqui, a última mensagem que eu trabalhei, quando eu recebo o desconto, eu tenho que fazer ele sumir, né? Lembra que quando a faturinha tocar nele, ela tem que desaparecer. Então, quando receber o desconto, vou fazer uma condição de se tocar no Mário, se tocando em Mário, então ele tem que esconder. Aí ele vai esconder a faturinha. Vamos testar então? Vamos lá. Pega uma moedinha, 2, 3, encostou, mudou a cor do Mário e eu perdi a moedinha. Vamos ver de novo. Ó, perdi de novo, tô com uma moeda só. Então tá funcionando aqui. E aí, quando é que eu ganho agora o jogo, né? Porque senão ele vai ficar pegando moedas eternamente e descontando eternamente, né? Preciso dar uma condição de parada para ele ganhar esse jogo. Então, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos criar uma condição de vitória nas moedinhas. Então, assim, quando ele pega a moedinha, quando ele recebe a moedinha, ele vai tocar e vai adicionar. Agora, eu preciso fazer com uma condição aqui. Nós vamos fazer o seguinte. Quando o Mário pegar 10 moedas, ele ganha o jogo. Então, nós vamos fazer uma condição assim. E nós vamos vir aqui em operadores, né? Então, nós vamos fazer por que operadores? Porque a gente vai pegar a variável moeda e ver se ele chegou a número 10. Então, nós vamos colocar aqui se a minha variável moeda for igual a 10, então, ele vai transmitir uma mensagem de vitória. Vitória. Aqui ele já tá, eu já tinha criado, mas se qualquer coisa, você clica em nova mensagem e escreve vitória. E aí, ele vai transmitir essa mensagem de vitória. E aí, o que ele vai fazer?
Aí nós podemos mudar a fantasia dele, né? Porque nós temos que mostrar que ele ganhou. Como que a gente faz isso? A gente tem aqui uma fantasia que ele tá dando um sinalzinho aqui de que ele ganhou. Então, a gente vai mudar a fantasia. Aparência, muda para fantasia 6, que é a última aqui. Ok. Então, aqui ele já dá essa condição. Mas aí, quando ele fizer isso, eu não posso só fazer o Mário se mexer. Eu tenho que fazer com que as minhas moedinhas parem de descer. Então, eu vou colocar aqui um evento de controle aqui. Quando eu receber a mensagem de vitória, o que ele vai fazer? Ele tem que parar tudo, ele tem que esconder tudo. Então, eu vou vir aqui em aparência, vou pegar aqui para ele esconder. Esconda. E aí, a gente pode também fazer uma condição que é parar as ações que rodam dentro da moedinha. Então, todo esse bloco aqui para de acontecer. Então, a gente tem aqui uma condição de pare todos. Todos o quê? Seria tudo que está rodando aqui, todos esses bloquinhos, todas as ações deles têm que parar. Então, quando receber, para. A fatura, mesma coisinha. A gente tem que fazer ele parar de aparecer as faturas. Então, posso vir aqui, copiar isso aqui. E, então, mesma coisa. Pare tudo. Vamos ver o que acontece? Vamos ver se ele vai chegar a 10. Vou pegar a moedinha aqui. 1, 2. Vamos fugir da fatura para a gente chegar até 10 e ver se ele realmente está ganhando. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza, mudou aqui o meu Mario. Então, agora, para ficar mais legal a finalização do jogo, a gente pode alterar o cenário para mostrar aqui uma mensagem, que ele venceu, e colocar um sonzinho. Então, nós vamos trabalhar com o cenário. Então, aqui em cenário, nós vamos fazer o seguinte. Quando eu receber a mensagem de vitória, eu quero que ele altere o meu cenário. Então, vamos clicar aqui em cenários. Ó, eu só tenho um cenário, que é esse aqui. Então, a gente vai colocar uma nova imagem de cenário que eu tenho uma mensagem. Então, essa mensagem de vitória. Vamos só ajustar aqui, vamos selecionar esse cenário e arrastar para aumentar ele aqui, para ajustar lá, para dar a sensação de que o Mario venceu. Vamos só ajustar aqui no pezinho dele, lá, para ficar certinho, levantar um pouquinho aqui. Ó, pela posição do Mario aqui ficou bonitinho, né? Então tá, ajustamos. Ok. Vou puxar um pouquinho aqui, agora que eu vi que ficou uns espaços em branco aqui. Vou aumentar tudo aqui. Aí, ó, agora sim, ficou bonitinho, ó. E ficou bem rente ao pezinho dele. Então tá. Então agora a gente vai trabalhar com o código do cenário, que é, quando eu receber a vitória, ele vai alterar para esse cenário. Então, como a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui um código que ele muda para o cenário vitória. Ele já entendeu aqui que eu tenho um segundo cenário, que é o vitória. E aí, eu posso fazer o seguinte, posso colocar aqui, parar todos os tipos de som. Então, se tiver algum som rodando no fundo, qualquer som de moedinha, qualquer coisa, ele vai parar. E aí, ele vai tocar um som de que venceu. Vamos colocar aqui, toque o som de... A gente tem aqui um som chamado tadá, que é o som de vitória. Toca o som, tadá, e aí ele espera 5 segundinhos aqui, só para ele continuar nessa posição aqui, para ele poder ver que ganhou, né? Para ele acompanhar isso. Então, espere um segundo. E fica assim. Ver se está funcionando isso? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, opa, 8, 9, 10. Beleza! Então, aqui ele alterou o cenário, tocou a musiquinha, mudou a posição do Mario. E ele venceu, tá? Aí a gente também pode melhorar um pouquinho a questão do cenário, colocando um sonzinho para que durante o jogo fique tocando o sonzinho. Então, como a gente vai fazer?
Quando começar o jogo, quando ele clicar aqui, ele vai ter um sempre. Então, durante todo o jogo, ele vai tocar um som. Que é o somzinho que a gente tem aqui do Super Mario. Sempre toca o som do Super Mario. Então, ó, tá tocando somzinho. Tá bem baixinho esse som. Eu posso regular os sons por aqui. Então, se eu vir aqui no som, eu posso regular o volume. Então, vou deixar um pouquinho mais alto aqui, porque tá bem baixinho. Ó, agora ficou bom. Pausa aqui, volta aqui. É isso então, pessoal. Agora a gente pode compartilhar esse jogo, que agora finalizou ele, né? Então, clicando aqui em compartilhar, ele vai para uma tela. Eu posso colocar aqui todas as informações de instrução, qual que é o objetivo do jogo, o que o Mario tem que fazer. Então, a gente pode explicar aqui e colocar as notas e créditos aqui de todos os participantes do joguinho. Então, além das coordenadoras do projeto que a gente tem aqui, vai o nominho aqui do pessoal que desenvolveu, então o nome de todos vocês, das professoras, enfim, todo mundo que participou. E é isso então, pessoal. Nós chegamos aqui ao final da construção desse jogo. Espero que tenham se divertido. Quero agradecer muito a participação de todos. E em breve nós os veremos. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo e até mais.